Seja bem-vindo mais uma vez à nossa leitura do Cântico dos Degraus. Gostaria de ler neste momento o 128, que fala da bem-aventurança daquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira à roda de sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aqui, neste momento, o salmista está participando das festividades. E uma das coisas que era bastante característica nesse período era a hospitalidade. Então, o morador de Jerusalém acolhia os peregrinos em suas casas para que estes pudessem participar das atividades festivas. Neste momento, então, o peregrino, acompanhado de sua família ou não dá para entender bem claramente qual o contexto que ele está aqui. No entanto, ele é recebido numa casa. E o que ele percebe é que ali tem um homem, e aqui volta-se especificamente para a figura paterna, um homem que teme ao Senhor. Um homem que tem a Deus em grande conta. O conceito de temor de Deus no Antigo Testamento é um conceito bastante amplo. E é difícil chegar e dizer isso significa exatamente isso, porque em alguns contextos dá a entender que envolve este aspecto, no outro contexto outros aspectos estão envolvidos. Mas existe uma linha mestre que segue esta questão do temor do Senhor, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. É a ideia de que aquela pessoa que teme a Deus é aquela pessoa que sempre que precisa tomar uma decisão em sua vida, cogita a respeito do que Deus quer para a sua vida naquela circunstância específica. Então, uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que leva Deus em consideração em todos os aspectos da sua vida. Não necessariamente uma questão de, eu vou tomar essa decisão, mas será que Deus vai aprovar e eu serei castigado por isso? Não necessariamente isso, mas também envolvendo isso. O que teme a Deus, ele hesita tomar decisões que vão contrária àquilo que é expressamente vontade de Deus. E quando a coisa não está muito clara em relação à vontade de Deus, ele tem a prudência de aguardar uma direção clara de Deus em relação a isto. Ou seja, Deus está sempre presente em todas as tomadas de decisão. Ele leva Deus em consideração antes de fazer as coisas. Deus está envolvido em todos os aspectos da sua vida. Deus é, nesse sentido, prioridade nas prioridades das decisões tomadas por este aqui chamado bem-aventurado. A expressão bem-aventurado, no hebraico é asher, que significa aquele que avança. É derivado de um verbo que indica progressividade. Aquele que de alguma maneira, com a bênção de Deus, está prosperando, está caminhando em direção ao propósito, que é o propósito de vida de Deus para aquele que o teme. E esse propósito nós entendemos lá nas cartas paulinas, que é ser conformado à imagem de Cristo. Então o bem-aventurado é quem neste projeto divino para ele está avançando. Não está patinando, não está retrocedendo, pelo contrário, tem progresso nisso aqui. E ele diz, é bem-aventurado este homem, porque ele teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Ele observa os caminhos do Senhor. É como o Salmo 1, que diz que ele tem prazer na lei do Senhor, ele encontra na lei do Senhor sua alegria, e por isso é como a árvore plantada junto a águas correntes, que prospera. Deus a abençoa em todos os sentidos. E a bênção de Deus, ela alcança o trabalho dele, porque não tem bênção maior do que você poder trabalhar e usufruir do fruto do seu trabalho.
E aqui ele diz, do trabalho de suas mãos você come. Essa é uma das bênçãos lá de Deuteronômio 28. Porque uma das maldições é, você vai plantar, o inimigo vai comer. Mas a bênção é, você planta e você come daquilo que você planta. Saber que nós trabalhamos e usufruímos daquilo que é o produto do nosso trabalho, nisso está a bênção de Deus. Feliz será e tudo te irá bem. Deus garante que as coisas continuem de uma tal maneira que ele seja abençoado. E as pessoas olhem para o que teme ao Senhor e digam, olha, ele teme ao Senhor, Deus o abençoa, e isso é sinal de que temer a Deus é a coisa certa a se fazer na vida. E o detalhamento dos versículos 3 e 4 indica como é visto aqui de maneira figurada a esposa do bem-aventurado e seus filhos. A esposa é comparada a uma videira frutífera e os filhos a rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. A videira de onde sai o vinho é uma figura muitas vezes usada nas Escrituras para se referir à alegria, à festividade. E nas festas que acontecia lá, o vinho estava sempre presente. Então, aqui alude o fato de que a mulher, a esposa deste bem-aventurado, é para ele motivo de alegria. Ele tem grande alegria na convivência com a sua esposa. Ela, como uma videira frutífera, dá a ele muita razão para ser feliz. E os filhos são como rebentos de oliveira. O azeite que era retirado da azeitona, fruto da oliveira, era um remédio, porque o azeite era usado como um cicatrizante. A gente vê isso na parábola do samaritano, quando ele coloca azeite sobre a ferida daquele que estava ferido à margem do caminho. Mas o azeite também, além de ser um remédio, ele era usado para alguma celebração de honra. O salmista diz assim, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Esta unção com óleo era uma maneira de tratar a pessoa de uma maneira distintiva, com honra. E o azeite era usado para ungir reis, sacerdotes, profetas, dando a entender que ali está presente algo que torna aquela pessoa distinta, destacada e assim por diante. Os filhos dele são motivos de ele ser honrado. Então, a esposa lhe dá alegria e os filhos lhe trazem honra. Duas coisas maravilhosas que seguem a bênção de Deus sobre aquele que o teme. Então, a sua esposa é para ele um motivo de alegria e seus filhos um motivo de honra. E ele termina no verso 4 dizendo, é assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O temor de Deus é a resposta deste homem às bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus são resposta a este temor que o homem presta ao próprio Deus. De maneira que vai virando uma situação cíclica. Aquele que teme ao Senhor é abençoado, Deus o abençoa, ele teme ao Senhor e é mais abençoado, e assim sucessivamente. E o verso 5 e 6 é uma oração. O Senhor te abençoe desde Sião. A palavra abençoar, beraká, indica a ideia de falar bem, de desejar que prospere. E aqui ele está dizendo basicamente assim, que o Senhor diga a seu respeito coisas boas, que o Senhor libere você para avançar, como uma flecha lançada pelo arqueiro, assim é a bênção de Deus, é um incentivo para que você avance, para que você vá adiante. O Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos e paz sobre Israel. Aqui é a última bênção desejada, orada e colocada como um desejo sobre o peregrino, e o peregrino de uma certa maneira é como se estivesse orando pelo que o hospeda em sua casa. Indica longevidade. E essa é mais uma forma de bênção de Deus.
Porque em muitos lugares onde Deus fala de maldição, de castigo, uma forma de Deus punir os rebeldes, os pecadores, é abreviando seus dias. E aqui diz que este que teme ao Senhor, o bem-aventurado, ele verá os filhos de seus filhos. Então ele verá seus netos, bisnetos e assim por diante. Porque ele vai viver mais com a bênção de Deus que fará com que ele tenha não somente prosperidade, mas tenha alegria, honra e longevidade. São essas bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que o temem. Então, temamos ao Senhor e andemos em seus caminhos, que Ele com certeza nos abençoará grandemente. E que Deus o abençoe.